Saudações, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento virtual. A aula de Sociologia hoje trata do seguinte tema: a sociologia e a relação entre indivíduo e sociedade. Pois bem, para o entendimento da temática central dessa aula, é necessário entendermos que existe uma questão central na relação entre o indivíduo e a sociedade, bem como, para o entendimento da teoria sociológica, é necessário entendermos que relações são essas entre o indivíduo e a sociedade. Para dar continuidade ao estudo da temática, é necessário fazermos a abordagem de três conceitos: determinismo social, coerção social e estrutura social. Quando tratamos do determinismo social, entendemos que estamos mencionando a questão que o ambiente determina e influencia a vida dos indivíduos, como bem colocado aí no conceito, que determinismo social é a crença de que o ambiente social é o maior influenciador na vida dos indivíduos, ou seja, acredita-se que o comportamento individual é moldado em função do ambiente social. Outro conceito importante e que devemos entender é coerção social, que está relacionado aos fatos que exercem sobre um indivíduo, levando-o a se conformar com regras e leis da sociedade na qual ele vive, independente de suas escolhas ou opinião. Quando tratamos a questão da coerção social, nas ciências sociais entendemos que esse conceito está relacionado à força ou efeito exercido sobre o indivíduo por normas sociais. Quando fazemos essa abordagem sociológica, na sociologia durkheimiana, constitui-se uma das características do fato social. Quando passamos a entender isso por uma outra visão, no caso weberiana, é vista como um elemento que impõe uma norma jurídica aos indivíduos. Nos dois casos, existe uma sanção associada à norma que tem um efeito de coerção. Quando tratamos de coerção, tratamos de algo que exerce uma ação sobre o indivíduo, seja uma lei, seja uma imposição, seja uma regra ou seja uma norma. Quando partimos para o entendimento do conceito de estrutura social, entendemos como um sistema de organização da sociedade que decorre da inter-relação e posição, ou seja, do status social entre os seus membros. É determinada por diversos fatores, dentre os quais econômico, político, social, cultural e religioso. Quando tratamos dessa questão relacionada à estrutura social, falamos de organização. Esse conceito sociológico determina e designa os diferentes padrões de organização social, com papéis, normas, valores, com a relação também com os meios de produção que veremos um pouquinho à frente. Outro conceito importante que devemos trabalhar para entendimento da temática é o conceito de padrão social. O processo através do qual o indivíduo aprende a ser um membro da sociedade denomina-se socialização. Este processo permite ao indivíduo aprender as normas, os valores, os hábitos e os modelos característicos do seu grupo social, integrando-se nele. É o padrão que a sociedade impõe como correto. Comumente é associado ao padrão de beleza. O que é esse padrão de beleza? Como é que a mídia, como é que a sociedade estabelece o que é um padrão de beleza? Perante a lei, somos todos iguais. Perante a sociedade, somos divididos por classe. Perante e diante a sociedade moderna, somos estereotipados a obedecer padrões de beleza, de consumo, enfim. Quando tratamos a questão de um padrão social,
Podemos entender que isso pode estar visível na maneira de vestir, através de uma tendência, através de algo que a mídia impõe como sendo o correto, o normal. Para além das perspectivas da análise sociológica, a gente também vai entender os padrões estéticos, eles podem mudar. As características determinadas por uma sociedade podem ser julgadas como fora do padrão. E isso depende muito do seu contexto histórico e social. Passando para o próximo ponto, nós temos a relação entre indivíduo e sociedade sob as perspectivas sociológicas clássicas. Essas perspectivas sociológicas clássicas, elas são subdivididas em três, que estão relacionados aos conceitos trabalhados anteriormente e que serão trabalhados no nosso estudo da sociologia. Dentre essa relação das perspectivas sociológicas clássicas, nós temos a que determina os indivíduos, como falado anteriormente, e a que condiciona e determina os indivíduos é o determinismo. E nessa sociedade em que determina os indivíduos, nós temos aí uma sociedade que tratam dos fatos sociais. Depois nós temos uma sociedade que é compreendida como a ação dos indivíduos, que é a contradição de classes. Ou seja, nós vivemos em uma sociedade em que os indivíduos projetam ações e essas ações elas trazem contradições porque os grupos sociais ali existentes eles se contrapõem. E o terceiro é o resultado da ação dos indivíduos. Esse resultado da ação dos indivíduos está ligado às contradições de classe. Para que a gente possa entender essa relação das sociedades com as perspectivas sociológicas clássicas, nós temos o primeiro, que está ligado aos fatos sociais, o segundo, que está ligado à ação social, e o terceiro, que está ligado ao sistema de classe. Pois bem, dando continuidade, vamos entender essas relações. A relação indivíduo-social, sob a perspectiva do fato social, nós temos que compreender o conceito de fato social, que Durkheim chamou esses fatos sociais como um conjunto de fenômenos, e que esse conjunto de fenômenos eles podem ser exteriores ao indivíduo, coercitivos ao indivíduo ou sobre os aspectos gerais. A essas relações que nós colocamos exteriores aos indivíduos, elas podem acontecer e não me afetar, porque ela aconteceu em um outro grupo, ela aconteceu de uma forma em que não me afetou, e isso a gente pode ver de maneira clara atualmente. Os fatos sociais são formas de agir cuja manifestação coletiva constitui aquilo que entendemos como sociedade, como visto na primeira aula, ao qual surge assim um dado autônomo que pode ser discreto, interpretado, explicado pela própria ciência, enfim. Por fatos sociais, vamos entender como um conjunto de normas, regras que orientam a condição individual. Esses fatos eles têm três características como colocadas aqui. As exteriores aos indivíduos, elas existem independente de sua vontade ou de sua reflexão, como já falado anteriormente. Os coercitivos impõem penalidades àqueles que não cumprem as normas, como o sistema carcerário, como um sistema punitivo, imposição de regras, leis. E o terceiro estão presentes no conjunto de uma dada sociedade, como por exemplo uma sociedade no Mediterrâneo, uma outra sociedade no Ocidente. Então nós temos o fato social associado a esses três fatores aí, os fatores externos, os coercitivos e os fatores gerais. Dando continuidade, nós temos agora o entendimento de indivíduo e sociedade sob a perspectiva social.
Quando tratamos dessa perspectiva da ação social para explicar a relação entre indivíduo e sociedade, nós vamos entender através de um novo conceito, através de um conceito de ação social, que é mesmo uma ação social. Como esta ação social pode contribuir para a convivência do indivíduo em sociedade. Quando tratamos da ação social, nos remitimos a um conceito de estrutura social. Essa estrutura social, ela está de acordo com princípios, comportamentos, e esses indivíduos e comportamentos, eles transformam a sociedade através de vários processos. Para que possamos entender a questão da ação social relacionada ao entendimento da relação entre indivíduo e sociedade, podemos dividi-los em tradicional, afetiva, racional orientada a fins e racional orientada a valores. A ação tradicional, ela é motivada por um ato arraigado por um costume. Quando se pergunta ao ator social por que ele realiza determinada ação. Está aí o exemplo proposto no livro e aqui como um aperto de mão, como uma saudação, um grito que quer dizer algo. Já a ação afetiva é determinada por afetos e estados emocionais, como uma agressão, uma ofensa, como você se comporta diante de tal situação, a maneira como você expressiona a sua forma facial. A ação racional orientada a valores é determinada pela crença de um valor que seja importante, sem considerar as consequências dessa ação em defesa de um valor. Está ligada à questão religiosa, à questão da moral, da verdade. A sua questão religiosa são perspectivas que você acredita e que acha que é o correto. Já para o outro indivíduo não é. E o outro, o exemplo, é a ação racional orientada a fins, que é aquela determinada por um cálculo racional que estabelece objetivos do indivíduo. Dá um exemplo quando você se propõe a atingir um objetivo, passar no vestibular, comprar uma casa, juntar economias. Então, quando nós temos uma ação social, também nós podemos explicar a relação do indivíduo e sociedade por meio desses fatores: tradicional, racional orientado de valores, racional orientado a fins e afetiva. Dando continuidade ao conteúdo, agora vamos associar o entendimento de indivíduo e sociedade à classe social. Quando tratamos de classe social, segundo Marx, podemos definir classe social como uma posição em que um grupo de indivíduos ocupam no processo de produção. De um lado, nós temos os proprietários do meio de produção e do outro, nós temos os trabalhadores. Nessa perspectiva da propriedade privada, que é o primeiro item que aparece aí. Também, se o trabalhador dispõe de nada mais além de sua força. Quando ele não dispõe de outros recursos financeiros e apenas de sua força, existe ali um conflito. Esse conflito estabelece com uma classe social que se contrapõe uma à outra. A dos que exploram e a dos que é explorado. Isso ocasionando aí uma transformação na perspectiva de relações sociais, na questão do trabalho. Então, para entender classe social e a relação entre indivíduo e sociedade, na perspectiva marxista, temos que entender que há uma relação entre os detentores dos meios de produção e aqueles que não são detentores dos meios de produção, em que na perspectiva da propriedade privada tem quem é explorado e quem explora. Entendemos já o conceito de classes sociais por Marx, que está associada ao contexto da propriedade privada, as transformações sociais pelas lutas de classe por grupos distintos que estão ali
dentro de um convívio social e dessa luta de classes. Quando tratamos a perspectiva do entendimento sociológico, tratamos de um entendimento do indivíduo com a sociedade. Por isso, que é importante compreendermos a importância da relação do homem com o meio. Obrigado pela companhia virtual. Forte abraço. Lembramos que essa aula está disponível no meu canal do YouTube, Professor Oswaldo Neto, e no blog Geopeg Educacional. Forte abraço e até a próxima.